E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 24 de maio de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, hoje queda de 1%, 1,05%, deixou este candle aqui no dia de hoje, um candle que apresenta uma sombra inferior muito grande, né, aqui nesse ponto, e aqui justamente nos 110 mil, eu comentei que tem um suporte, né, então segurou próximo ao suporte, então importante esse movimento. Tem que ver como é que se comporta a partir daqui. Tempo gráfico menor que no intraday, vocês podem ver até que alcançou aqui o alvo de um retângulo, tá? Então aqui nos 60 minutos, vocês veem aqui esse retângulo formado e o alvo dele é ele duplicado para baixo, né? A altura dele aqui para baixo, vocês veem que alcançou aqui o fundo, chegou a brigar aqui um pouco e deu uma retomada, mas bem de leve, né? Tem que ver como é que se comporta aqui justamente em cima desse ponto, que aqui, que já foi um bom suporte, pode ser uma boa resistência também. Então esse ponto aqui que tentou romper, estava justamente em cima dessa resistência. Então aqui provavelmente também tem a briga. Então é interessante ver como é que vai se comportar aqui o índice futuro nesse ponto. Pelo tempo gráfico semanal, tá deixando aqui um candle praticamente parelho, né, com o da semana passada, praticamente igual aqui, segurando em cima desse suporte. Tem que ver como é que vai funcionar nos próximos dias, né? Interessante seria uma retomada a partir daqui. Se perde esse ponto, aí já o outro suporte bem mais abaixo, né? Seria no 105,600. Agora o Ibovespa, o Ibov, fechou em queda de 1,03%. Tinha que essa região desse suporte, né? Na verdade já tinha sido resistência, estava brigando aqui para se tornar um suporte. Perdeu, ontem tentou ganhar, não conseguiu, né? Testou essa resistência aqui de cima. E agora deve testar aqui os 108,300, tá? Que é outro ponto importante que eu tenho aqui. É também um suporte importante. Então aqui pelo semanal vocês veem quantas vezes segurou aqui nesse ponto, né? Então é um ponto que pelo semanal principalmente fica bem claro que atua como um suporte e como uma resistência, né? Então tem que ver como é que vai se comportar se tocar aqui no 108,300. Passando para os ativos, Neogrid é um ativo que ontem puxou bem forte, subiu quase 9%. Hoje recuou um pouco, né? Normal também. Mas por enquanto tem a entrada daquele pivô, né? Que acionou aqui o 61,8, superando aqui o 1,56, próximo alvo seria em 87. O problema dessa entrada é justamente o stop técnico, que é bem caro. Sequoia hoje ficou no 0 a 0, então o semanal de Sequoia está deixando aqui esse doji, né? Bem travado esse papel. Então o ponto que eu deixei aqui marcado 1,37 ainda não tocou, que seria 61 desse movimento. Por enquanto, nada em Sequoia. O volume tinha dado uma melhorada, agora já diminuiu um pouco também. É um ativo que quando dá uma entrada, né, geralmente corre bem. Eu já peguei aqui um movimento de 20% rápido nele. E agora é aguardar mesmo, esperar algum tipo de entrada nesse ativo. Próximo ativo, Cogni 3. Tem brigado aqui em cima, né? Comentei ontem também, então aqui seria já o quarto toque aqui praticamente nessa mesma região, né? Pelo tempo gráfico semanal, aquela média de 80, já comentado. Apesar de que o ativo está deixando aqui um candle bacana, né, justamente próximo a essa média de 80, para buscar a entrada agora seria apenas após o rompimento aqui dessa média, a superação dela. O OBV no semanal está legal, o volume das últimas 2 semanas também tem sido bom. Pelo mensal está deixando um candle bem expressivo, né? Rompendo aqui a média de 9 e a de 20, de 3 também. Então, pelo mensal tá bem legal. Vou guardar aqui esse ativo. Próximo ativo de hoje, CVC Brasil, CVC B3. CVC agora está tocando naquela 61, né? Eu tinha comentado que seria esse 2,85. Mas aqui não é porque tocou na 61 que a pessoa já tem que comprar, né? Não é porque já tocou aqui nesse ponto, não é porque é um suporte,
não é porque é uma resistência que vai vender, tem que aguardar um sinal gráfico, uma operação, para justamente definir o stop técnico. Então, agora, comprando aqui, em 2,81, o stop seria aqui no fundo, 10%. Ao invés disso, se você espera um pouco, deixa uma briga aqui, deixa um candle legal, o seu stop pode ficar bem mais assimétrico, né, em relação ao ganho que você pode ter. Então, por enquanto não há entrada. Interessante o volume que aumentou aqui nos últimos dias, na última semana, né, aumentou bem o volume. Então, esperar ver que tipo de movimento deixa aqui. O OBV não mostra nada demais. O IFR também, praticamente seguindo aqui o ativo, né? Então, esperar que tipo de entrada vai deixar a CVC. Deixa eu ver pelo semanal. Pelo semanal também pode deixar aqui na 61, né? Então, esperar por enquanto. Via Varejo, Via 3, é um ativo que hoje fechou no 0 a 0. Então, mesmo com o Ibovespa caindo, é um ativo que se manteve aqui, nesse ponto. Aqui vocês veem a média de 9, bem próximo. Tem aqui, nesse ativo, uma divergência no OBV, já comentei. Então, aqui vocês veem o OBV bem lateral, ativo lateral. Depois o OBV deu uma escapada, né? Então, para mim, já seria caso aqui de observar uma entrada se houvesse a superação aqui desse retângulo. Mas não teve, segurou ali. Então esperar que esse volume aumente também, apesar de ter melhorado, interessante que aumente. E é isso, Via Varejo. No semanal, nada no semanal também. Mensal, tá deixando um candle interessante, né? Superando aqui 2 candles anteriores, brigando com a média de 9. Então, vai ser a superação dessa resistência que tem aqui nesse ponto no 2 e... Deixa eu só confirmar. 2,33 nessa resistência, a superação dela juntamente com a superação da média de 9 no mensal. Próximo ativo, Pets. Pets subiu hoje, mesmo com a bolsa caindo. Outro ativo que também... Acho que aqui é até um pouco mais claro, né, essa divergência aqui no OBV. Então, o OBV aqui travado, ativo consolidado. E o OBV já escapou, continua subindo. O volume que deu uma queda nesses últimos dias, então interessante aguardar. Mas aqui nesse ponto já deixou hoje um candle bom, né? Vocês veem que praticamente um engolfo de 3 dias, 4 dias aqui. Mas, importante o quê? Que supere, faça um pullback e aí a pessoa entra buscando aqui o topo desse retângulo, que seria o primeiro alvo, né? Que seria nos 9,96. Há também aqui, pelo mensal, tem um trap ativado, que aí jogaria nos 8, deixa eu ver, confirmar aqui, 8,25 mais ou menos. Então teria aqui 2 sinais, né? 8,25 seria do trap, mas a gente pegaria aqui o alvo do retângulo. BRFS 3, ativo que hoje caiu 5%, ontem já havia caído bem, né? Hoje caiu mais ainda. É um ativo que o OBV tá bem feio, né? Então vocês veem aqui o OBV quase tentando chegar aqui nesse ponto. Esse ponto seria aqui, bem abaixo. Então o preço do ativo lá em cima, o OBV já mostra aqui uma queda. Volume bem alto no ativo, tem sido assim uns candles bem brigados, né? Movimentos bem fortes. Então aqui abriu em queda, caiu 11%. Depois, 2 dias depois, o ativo subiu 16%. Então, tem sido movimentos bem fortes em BRFS. Então, tem que aguardar aqui o movimento. Pelo semanal, pode estar deixando aqui um movimento bem feio, né? Que seria com o engolfo do candle anterior. Então, por enquanto, sem entrada em BRFS 3. Marfrig, MRFG3, um ativo que fechou em queda de 2,43%. Deixou este candle aqui. Esse candle está bem próximo da 61.8 desse movimento, tá? Então aqui é uma retração de 61.8. Pode, digamos que amanhã haja aqui um engolfo aqui desse candle, pode deixar aqui um setup de 61.8, apesar de que o ativo se encontra aqui nessa consolidação, né, no diário. Então, importante aqui que haja pelo menos o rompimento
tanto da média de 80 quanto do retângulo, né? Então, esperar o dia de amanhã ver se deixa essa meia 1.8 aqui no Marfrig. Próximo ativo, Vale. Vale é um ativo que abriu hoje em gap, né, caindo. E é um ativo que está dentro aqui de uma consolidação bem grande. Deixa eu até tirar esses pontos. Vocês veem aqui pelo semanal esse retângulo, então é um movimento que já vem de 2020, né? Final de 2020 já começou esse movimento. Então a gente tem aqui o preço do ativo correndo aqui, né? Batendo na parte inferior e superior várias vezes. E agora está bem próximo aqui da parte inferior desse retângulo, né? Então o ponto ideal para compra seria justamente se deixasse um sinal aqui no fundo. Caso perca isso daqui, aí fica bem feio para o ativo, né? Que seria a projeção desse retângulo para baixo. Mas aqui, justamente no fundo do retângulo, é um ponto bem importante, nos R$ 62. Aquele oco, né, que tinha, ombro, cabeça, ombro, que tinha aqui no diário, o alvo dele era nos 69, R$ 70, e eu comentei que mesmo alcançando o alvo, não havia entrada, né? Podia ter alcançado o alvo da queda, mas poderia continuar caindo, e é isso, tem caído. O OBV aqui perdeu, né, praticamente no mesmo ponto que está aqui o ativo. Então, Vale, o melhor ponto, por enquanto, seria esses R$ 62. Próximo ativo, Petrobras, Petri 4. Petrobras rompeu aqui um retângulo, então vocês veem aqui esse retângulo da mesma maneira do Vale, né? Vocês veem vários toques na parte inferior e superior. E o alvo desse retângulo é justamente aqui no topo anterior. Seria esse topinho aqui. Mas assim, né? O cenário não tá tão interessante, né? Vocês veem o Bovespa caindo. Mas aqui o ativo continua forte. O OBV continua sinalizando essa alta. Quem estiver no papel é interessante guiar pela média de 3. E o alvo aqui do retângulo é praticamente nos R$ 30, né? Pode ser que segure aqui em cima, ou pode ser que deixe aqui uma deriva, deixe um padrão aqui já de queda, deixe aqui um topinho duplo aqui em cima. Então, por enquanto é isso. Não tem muito o que ser feito em Petrobras. Pelo semanal, continua aqui o movimento também, guiando pela 3. E por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir e comentar o vídeo, até a próxima.